Então vamos lá, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler aqui alguns versículos, uma passagem um tanto extensa, e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. É a parábola, justamente a parábola do filho pródigo, né? O coração se inclinou para trazer essa mensagem, para nos alimentarmos. Então, em reverência à palavra de Deus, nos coloquemos de pé. Vamos ler. Diz assim: continuou. Certo homem tinha tinha dois filhos, Eu vi a parábola da dracma perdida e coloquei a palavra perdida aqui. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias, nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças e chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai querido, Pai santo, Pai, nós nos alegramos em Ti. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos. Pai, nós estamos aqui reunidos nesta noite para cultuar unicamente ao Senhor.
para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, para buscar, Senhor, a tua face, para nos prostrarmos e nos rendermos, Senhor, perante a ti. Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos parar, assentar-nos, ó Deus, aos teus pés e ouvir, Senhor, a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, dai-nos o pão desta noite. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, dai-nos, Senhor, ouvidos para ouvir a tua voz e um coração, Senhor, para não somente ouvir, mas também para obedecer, Senhor, a tua voz. Pai, lança por terra tudo o que não é teu, todo espírito contrário, todo espírito roubador da tua palavra. E que o nosso coração, Pai, nós te pedimos, seja a terra fértil onde a semente caiu e gerou frutos a 100 por 1. Pai, este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos? É bom começar 2022 com reconciliação. Em alguma medida, todos nós temos um pouco desse filho pródigo, uns mais, outros menos, mas em alguma medida todos nós temos. Essa parábola contada pelo Senhor Jesus, ela está dentro do capítulo 15, que é a parábola aí da busca dos perdidos, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido. E a gente percebe, pelo discurso do Senhor, que Deus tem uma preocupação especial com os perdidos. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, e nós vamos analisar, meditar, estudar a palavra, nós percebemos que há um cuidado da parte de Deus para recuperar aquilo que se perdeu. Você veja que neste capítulo 15 de Lucas, o Senhor se ocupa de 3 parábolas em um único capítulo. A parábola é uma modalidade de narração já utilizada naquela época, onde se utiliza elementos do cotidiano para trazer verdades espirituais. A palavra parábola é para, do grego, que é ao lado, e balos, que é lançar. É lançar ao lado. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está pegando exemplos do cotidiano, lançando ao lado para trazer a clareza sobre verdades espirituais. E aqui em Lucas, capítulo 15, poderíamos dizer que é o capítulo da busca dos perdidos, 3 parábolas específicas, onde o Espírito Santo orienta o evangelista Lucas, que não foi discípulo de Jesus, direto, não fez parte dos 12. Lucas foi companheiro de Paulo, se converteu depois, mas ele teve a honra dada pelo Senhor de ser um dos evangelistas, escritores dos evangelhos, da biografia do Senhor Jesus. Lucas era médico e advogado, o homem da mais elevada cultura da sua época. E Lucas, pelo Espírito de Deus, ele, neste capítulo 15, o Espírito Santo o orienta a relatar essas 3 parábolas, as quais o Senhor havia mencionado. A terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, ela é conhecida pelos eruditos, pelos teólogos, como a princesa das parábolas. A história mais bela contada através de uma parábola. A história de um filho que estava inconformado na presença do pai. A história de um filho que disse ao seu pai, nas entrelinhas, eu quero que o senhor morra. Por que a gente entende isso? Porque ele chega para o pai e diz, dá-me a minha parte da minha herança. E geralmente a herança se recebe após a morte do proprietário, do dono da herança. Ele pode ceder em vida? Pode, mas a lógica geralmente é após a morte. A história de um filho que estava inconformado, a história de um filho que não estava feliz na presença do seu pai, a história de um filho que queria conhecer o mundo, que queria conhecer a vida lá fora, a história de alguém que recebeu uma grande quantidade de recursos,
mas que pela sua modalidade de vida dissoluta no mundo, certamente a bebedice, o seu irmão fala, as meretrizes também, ou seja, as prostitutas, a prostituição, e ele gasta e dissipa tudo o que tem. Esse era um dos casos em que o pai poderia renegá-lo. Porque foi alguém que nas entrelinhas disse: pai, eu quero que o senhor morra. Eu quero o que é meu, me dá o que é meu de direito. O que ele receberia após a morte do seu pai, ele queria de forma antecipada. E o pai concedeu o desejo do coração dele. Já que você quer, então tome. Já que é este o teu desejo, então receba. Certamente o pai sabia que aquele garoto, que aquele menino não tinha a estrutura para poder administrar o que iria receber. Mas o coração do pai resolveu repartir e dar a ele o que ele queria. Essa parábola, ela nos traz, irmãos, como eu já disse aqui, a mais bela história de reconciliação, a mais bela história de reencontro, a mais bela história, irmão, de renovo, de retorno, ou como os judeus falam, de techuvá, que é o retorno. Um filho que, inconformado com a vida em que vivia, pelos seus anseios de querer conhecer como era a vida mundana, de como era a vida fora da presença do Pai, que sai pelo mundo afora, gastando tudo o que tinha, vivendo de maneira totalmente dissoluta, mas que ao final de tudo encontra misericórdia, encontra graça. O Senhor Jesus, quando ele vai relatar aqui essa história, ele vai contando de maneira detalhada como as coisas se sucederam-se. Ele, o filho mais moço, pede de maneira direta: pai, dá-me a parte dos meus bens, a minha parte que me cabe. Ele queria, irmãos, a independência dele. Ele não queria mais viver debaixo da tutela, debaixo da autoridade, debaixo da obediência a seu pai, porque certamente ele deveria já se achar homem. E achava que poderia viver de maneira independente. E achava que poderia agora ter o controle pleno da própria vida. Irmãos, quantas das vezes nós também nos encontramos nesta mesma situação? É por isso que eu comecei dizendo que todos nós, sem exceção, temos um pouco deste filho pródigo em nós. Às vezes nós dizemos para Deus, talvez não em palavras, mas as nossas atitudes falam, gritam isso diante dele, de que nós não precisamos dele e que nós temos condições de administrar a nossa própria vida. Às vezes nós não temos coragem de falar para o Senhor com as nossas palavras, mas Deus conhece, irmãos, o nosso coração. O Senhor conhece o coração do homem. E quantas das vezes nós dizemos para o Senhor: pai, me abençoe, me dá a parte que me cabe, porque eu quero cair fora, porque eu quero fazer do meu jeito, porque eu quero realizar os meus planos, porque eu quero realizar os meus sonhos, e estar aqui na tua presença está me impedindo, entre aspas, de ser feliz. Oh, irmãos, quão tolos nós somos quando nós pensamos assim. Quando nós achamos que a vida na presença de Deus é um fardo. Certa vez, eu assisti um filme, o nome do filme é Fausto, né? Um filme alemão,
Fausto de Goethe. Goethe, ele foi um poeta e filósofo alemão. E nessa história de Fausto, né, do médico Fausto, médico que vivia na corte, médico da realeza, ele queria ser muito rico e ser muito famoso. E aí ele, na história dele, ele faz um pacto com o inimigo, ele faz um pacto com o diabo. E é interessante que quando o demônio aparece para ele, quando ele faz lá aqueles rituais lá de invocação, e aí pergunta por que que ele o invocou, o que é que ele queria, ele fala que ele queria isso, queria aquilo e queria paz. Aí o demônio responde para ele o seguinte: o homem que abandona a Deus e busca ao diabo, e vai ao encontro do diabo em busca de paz, é um tolo. O próprio demônio falou isso para ele. Então veja você, né, que às vezes nós queremos abandonar a presença de Deus, que nós queremos sair da presença dele e vamos buscar outras coisas em busca de paz. Como foi lá em Fausto, neste filme, né? E o inimigo falou para ele que o homem que deixa Deus e vai à procura do diabo em busca de paz é um tolo. A mesma coisa é o homem que deixa a presença de Deus e vai atrás das coisas do mundo, vai atrás dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos, da sua própria vontade, achando que será bem-sucedido. Irmão, é uma tolice. Santo Agostinho, ele dizia que, eu vou parafrasear porque eu não vou lembrar exatamente na íntegra a frase de Agostinho. Agostinho foi um santo, um homem santo do século IV, depois de Cristo, né? Então já tem 1.600 anos, né? Então Agostinho dizia mais ou menos o seguinte, vou parafrasear: tu nos criastes para ti, e não encontraremos paz a não ser em ti. É por isso que muitas das vezes vem a depressão, vem a ansiedade, vem a tristeza, vem o abatimento, porque o homem se afastou de Deus. É por isso que o ser humano está sempre procurando algo para poder suprir o seu vazio existencial. Porque dentro do ser humano, irmãos, há uma fenda, não uma fenda, mas um vazio tão grande, que nada deste mundo, por mais dissolutamente que você venha a viver, conseguirá preencher este vazio. Alguns dizem que este vazio, ele é tão grande, que chega próximo do infinito, ou que chega ao infinito, porque nada satisfaz. Quando a gente vai olhar lá o livro de Correlete e Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra, a sua riqueza até os dias de hoje é incalculável. O homem mais rico que já existiu na face da terra foi o rei Salomão. E ele vai dizer que tudo o que ele viu, tudo o que ele desejou, ele não negou a ele mesmo. Tudo o que ele queria, ele tinha. Mas no final, ele viu que era tudo ilusão, vaidade. A palavra vaidade tem esse sentido de realmente de ilusão. Tem um sentido de ser algo passageiro, que não permanece. Então, meu querido, minha querida, em que é que você está gastando as suas energias? No que você está se gastando? O que é que você está buscando? O que é que você está procurando? Porque satisfação somente em Deus. Pode entrar, minha querida, fica à vontade, viu? Se quiser entrar, fica à vontade. No que é que você está gastando as suas energias? Em que você está direcionando a sua força? Atrás do quê você está indo? Você está buscando. Então, irmãos,
Salomão teve essa experiência. Ele viu que era tudo passageiro. Ele viu que era tudo vão, tudo fugaz. E quando nós, queridos, fazemos isso em nossas vidas, quando nós tomamos essas atitudes, alguns em maior grau, outros em menor grau, mas se nós não vigiarmos, todos nós fazemos isso com o Senhor. O resultado é sempre a frustração. Quantos estavam na presença do Senhor e se debandaram pelo mundo e só encontraram tristeza e amargura? Um exemplo, Elvis Presley, nascido e criado na Assembleia de Deus. Britney Spears, Whitney Houston, e por aí se vai. Quantos e quantos? Marília Mendonça. Quantos começaram na presença de Deus e debandaram pelo mundo? E o que foi que eles encontraram? O que foi que acharam? Alguns nunca mais conseguiram retornar para a presença do Pai. Foram encontrados pelo anjo da morte antes de retornarem e selaram os seus destinos eternamente. Então, queridos, muito cuidado, porque não devemos brincar. Esse jovem, ele pega todo o seu recurso, meu querido, minha querida, todo o recurso que ele tinha, que certamente não deveria ser pouca coisa. E enquanto ele tinha dinheiro para gastar, ele viveu esplêndida e regaladamente. Só que dinheiro, riqueza, é um recurso finito. E quando acaba aquilo que o dinheiro pode promover, ou quando acaba os recursos, ou quando acabam, os recursos, quando acaba o dinheiro, aí vem o que o evangelista Lucas diz: depois de ter consumido tudo. Depois de ter gasto tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Veja você que ele foi pego por uma situação, isso na economia nós chamamos de risco sistêmico, que é um risco do sistema. Ele foi pego por uma situação sistêmica, por um risco sistêmico. Foi uma fome que, independentemente até dos recursos que ele pudesse ter ainda naquele momento, ela veio sobre todo o país. Estava além da capacidade dele. Então, acaba-se o recurso dele e ainda por cima veio uma fome sobre aquele país onde ele estava. E o Senhor Jesus aqui diz: e ele começou a padecer necessidade. Ele começou a carecer. Gastou tudo o que tinha. E começou agora a passar carestia, a carecer. É interessante que quando o apóstolo Paulo vai falar da situação caída do ser humano, lá em Romanos capítulo 3, no verso 23, Paulo fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa palavra destituído é a mesma palavra grega aqui para carecer. E todos carecem da glória de Deus. Meu querido, minha querida, você carece da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Quando Adão e Eva caíram ali no Éden, essa glória que estava com eles, porque eles viam a Deus face a face,
Eles tinham a oportunidade de ter comunhão todos os dias à tarde com o Senhor. E ali, por um ato de desobediência, eles caem e, a partir daquele momento, eles perdem a glória. E Paulo diz, olha, não foi somente Adão, mas todos, ninguém fica de fora. Todos pecaram e por isso todos carecem da glória de Deus. A história do filho pródigo, ela, de certa forma, ilustra esta queda, a perda da glória, a carestia, a destituição da glória, e ilustra também a recuperação da glória. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos, meu Deus, como o Senhor está tão interessado em recuperar. E aí você olha, e se você entende com o teu coração, não somente com a tua mente, mas também com o coração, você vai ver o quanto Deus está interessado na tua vida. Você vai ver o quanto o Senhor tem interesse em você. Por quê? Ele é todo poderoso, Ele poderia fazer uma nova criação do nada. Ele poderia criar uma nova raça, uma nova humanidade e esquecer essa humanidade caída. Mas não. Ultimamente tenho repetido muito esta passagem lá de João capítulo 3, verso 15. Porque Deus amou o mundo. Não é o mundo, coisas, mas o mundo, pessoas. Gente. Porque Deus ama a gente. Deus não ama coisas. Deus ama vidas. Deus ama almas. Deus ama a gente. Deus ama ser humano. E contextualizando e aplicando, Deus ama você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja você que a história bíblica é a história do filho pródigo, daquilo que se havia perdido, mas que foi recuperado, irmãos. Essa história Deus quer trazer à sua vida. O Senhor quer trazer essa verdade à sua vida. Aquilo que havia sido perdido precisa ser recuperado. Aquilo que estava na casa do Pai, mas que saiu da casa do Pai, precisa retornar. E em alguma medida todos nós estamos nesse contexto. Analisa o teu coração. Veja em que situação o teu coração está. Em qual medida você saiu da presença de Deus para fazer a tua própria vontade, para cuidar dos teus próprios desígnios, e está padecendo, está sofrendo, ninguém está vendo, mas Deus vê. O coração do homem diante do Senhor é um livro aberto. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, não existe mentira diante dele. Ele vê a verdade no íntimo. Então, se o teu coração se afastou, se você pediu as contas ao teu pai e disse, Pai, eu quero viver no mundo. Pai, eu quero sair da tua casa, eu quero ir embora, não quero mais a tua presença. E agora está colhendo os frutos, como foi com aquele filho pródigo. Diz aqui a palavra que, então, ele quem? O filho pródigo, se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este cidadão o mandou para os seus campos a guardar porcos. Irmãos, a gente não tem ideia da humilhação que esse jovem passou aqui. Por que a gente não tem ideia?
porque na nossa cultura isso não tem grande impacto. Guardar porcos, existe cultura de porcos, né? Fui com Michele ali para o interior de Lamarão, onde está sendo fundada ali uma congregação da Monte Hermon, ali com o irmão Alexandre e a irmã Cida. E ali eles têm uma criação de porcos. Hoje é algo perfeitamente natural. A cultura de porcos, né? Mas, naquela época, há 2000 anos atrás, ou mais, porque Jesus conta aqui a história, a gente não sabe se ele está falando de uma situação real ou se realmente é uma parábola. Aqui o texto não deixa claro, aqui diz que é uma parábola, mas se foi algo figurativo ou se foi algo real que ele usou como exemplo. Mas viajando no tempo, voltando 2000 anos atrás, principalmente dentro da cultura bíblica, da cultura judaica, o porco sempre foi considerado um animal imundo, impróprio para o consumo. Sempre foi considerado um animal imundo, era um animal ao qual o judeu, o israelita, o hebreu, não deveria ter contato com ele. E, no entanto, esse jovem vai a um estado de prostração, vai a um estado de humilhação tal, que não lhe resta nada a fazer para poder ganhar o seu sustento, a não ser descer ao nível mais baixo, ser guardador de porcos. E não somente isso, irmãos. Versículo 16 diz: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, da comida que os porcos comiam. Então não foi suficiente ele ser humilhado a ser guardador de porcos, mas a carestia, a necessidade era tão grande que até a comida dos porcos ele queria. Tudo isso por quê? Porque saiu da presença do Pai. Ali na casa do Pai ele era tratado como um príncipe. Ele tinha tudo. Tinha servos, servas, tinha boa alimentação, vestes, tinha tudo, tinha honra, tinha dignidade, tinha tudo. Na presença de Deus, irmãos, nós temos tudo isso e muito mais. Mas quando ele sai da presença do Pai, a fome que lhe sobreveio era algo tão profundo, algo tão grande, que até a comida dos porcos ele desejava. E o interessante é que o mundo que outrora havia abraçado a ele, o mundo que outrora abriu os braços para ele enquanto ele tinha recursos, quando ele tinha riqueza, quando ele tinha dinheiro, esse mesmo mundo, agora que ele estava na pior, agora que ele estava nesse estado de prostração, de humilhação, agora que ele estava padecendo fome, querendo se alimentar, aqui a palavra diz: mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Esse é o coração do mundo. É interessante que, já estamos perto já de finalizar, é interessante, queridos, que depois de perceber que o mundo em que ele vivia era uma ilusão, ele começou a refletir. Diz aqui a palavra caindo em si. Ele faz agora uma reflexão. Ele reflete. Por quê? Porque Deus te deu inteligência para isso. Deus te deu uma caixa craniana com a massa encefálica cinzenta, né? Não é para ficar pesando no seu corpo, mas é para ser usado. Essa massa encefálica é para você usar, é para você refletir, é para você pensar. E aí ele reflete e diz aqui a palavra: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Queira Deus que esse momento chegue, não o momento da caristia, mas o momento de cair em si e entender que a casa de Deus, que a presença de Deus é sempre o melhor. Às vezes Deus deixa, quando a gente procura os nossos caminhos,
E aí vem aquela tribulação, vem aquele problema e Deus deixa a situação se apertar. Para fazer o quê? Para fazer com que a gente caia na real, para poder nos despertar. E ali, caindo em si, ele diz: levantar-me-ei. Por que levantar-me-ei? Porque ele estava caído. Ele estava caído. Ele estava prostrado. Aquele jovem tão ativo, tão soberbo, tão independente, agora estava na lama, literalmente no chiqueiro, no chiqueiro. E ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e lhe direi. Ele já estava planejando o que dizer: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, como um dos teus trabalhadores. E diz aqui a palavra que ele tomou uma atitude. Não ficou somente nas palavras, mas ele agiu. E levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou. Isso é interessante, irmãos, que o pai dá a entender que o pai estava esperando. O pai sabia que o filho iria retornar. O pai estava esperando. Se fosse um pai dos dias modernos, ou pós-modernos, são os dias que nós estamos vivendo, né? Se fosse um pai sem compaixão, ele veria o filho distante e diria: não quero nem contar com ele, alguém recebe ele aí. Mas como o pai dessa parábola aponta para Deus Pai, veja você, que na cultura do Oriente Médio, um ancião nunca sai correndo. Um ancião é uma figura de respeito. Os cabelos brancos no Oriente Médio são respeitados. Respeita-se os cabelos brancos. Respeita-se as cães. Respeita-se a idade. Então, o ancião tem uma postura de ancião. Por onde ele passa, os mais jovens abaixam as cabeças, porque respeita a experiência, a idade daquele homem. Mas quando nós vimos aqui na parábola, Jesus diz que aquele ancião, que aquele homem, ele sai correndo ao encontro do seu filho. E não somente isso, irmãos. Imagine você o filho que estava no chiqueiro, cheio de fezes de porcos, todo sujo de lama, devia estar com um odor horrível, fétido, humilhado, com as vestes rotas, rasgadas, sujas. Mas veja você o que era o amor de um pai. E o pai não leva em conta a situação daquele garoto, daquele homem. O abraça, e não somente o abraça, o beija também. É isso que Deus faz, irmãos, conosco. Quer conhecer a Deus? Quer saber quem Deus é? Veja o que o Filho de Deus falou sobre o Pai. E aqui está dizendo que Deus abraça, que Deus beija e que Deus recebe de volta. E aí o filho se pede perdão ao pai, confessa o seu pecado e o pai o restaura à dignidade de filho. Irmãos, não é à toa que essa parábola é conhecida como a princesa das parábolas. Ela é um resumo da história da redenção humana. O homem que outrora estava na presença do Pai, sai da sua presença, cai no mundo, vive uma vida dissoluta, sem parâmetros, começa a padecer carestia, necessidade e lembra-se do Pai e retorna para a presença dele. E essa parábola foi contada alguns dizem, pelo terceiro filho. O filho que conta a história é Jesus. Né? Então, meu querido, minha querida, nós vamos encerrar por aqui. Mas aquele jovem, ele foi restaurado à dignidade de filho. E eu quero dizer para você também, que é isso que Deus tem para você. É te restaurar à dignidade. É te restaurar a comunhão. É te restaurar a presença dele. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Mas eu transgredi muito, não importa, o teu Pai Celestial,
Ele está na porta de casa te esperando, e se você for até Ele, Ele vai correndo ao teu encontro. Jesus fala que mais vale a alma de um pecador do que o mundo todo. Jesus fala que o bom pastor é capaz de deixar as 99 ovelhas que estão no aprisco para ir ao encontro da ovelha que se perdeu. Jesus fala que quando uma dracma ela é perdida, a dona de casa procura até encontrar. Será que você é essa dracma perdida? Será que você é essa ovelha perdida? Será que você é esse filho perdido? Qual é a tua situação? Onde é que você está? Onde é que está o teu coração, meu querido? Onde é que está o teu coração, minha querida? Está na presença de Deus ou está distante dele? Deus é amor, Ele te ama. Nunca duvide do amor de Deus, da compaixão, do amor que Ele tem para com a sua vida. Nunca duvide. O maior sacrifício que um pai pode fazer é entregar um filho. E Deus prova, meu irmão, minha irmã, o seu amor para mim e para você quando Ele entrega Jesus para ser morto por nós. Foi o bem mais precioso que Ele tinha. Eu tenho meu filho. Como é que eu vou dizer para a raça humana que eu os amo? Como é que eu posso provar para a raça humana que eu os amo? Eu vou entregar o bem mais precioso que eu tenho, que é o meu filho, e Ele entrega Jesus para morrer a minha morte, para sofrer o meu castigo. Ali Ele estava dizendo: Márcio, eu te amo, e eu não te amo só de palavras, mas eu te amo com atitude. Está aqui a prova do meu amor por você. E o que é que cabe a mim? É aceitar gratuitamente este amor. Nós falamos sobre isso na escola bíblica. Você quer receber gratuitamente, você não precisa pagar nada por isso. Você quer receber gratuitamente este amor? Você reconhece todo o esforço que o teu Criador, irmãos, não é teu servo, é o teu Criador fez e está fazendo para te ter de volta, para te recuperar. Eu gostaria de pedir à igreja que fique em oração. Mas a pergunta crucial dessa noite, eu digo sempre que é a pergunta mais importante que nós poderemos ouvir em nossas vidas. Ela é muito simples, a resposta também é simples, mas o peso é tremendo. Isso muda história de vidas, muda destinos, muda direcionamento, muda a maldição em bênção. Você já tem a Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador? Você quer confessá-lo como teu Senhor? É interessante que a palavra Senhor no português parece que perdeu o sentido, mas no grego, a palavra grega é a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor soberano absoluto. Era uma palavra que era utilizada unicamente para os imperadores de Roma, eles eram os Kyrios. Mas a palavra de Deus mostra que o verdadeiro Kyrios, que o verdadeiro Senhor soberano é Yeshua, é Jesus. Dos que estão aqui conosco, você quer aceitar esse dom gratuito de Deus? Ou você quer retornar para a casa do Pai, porque reconhece, olha, a vida que eu estou vivendo não está legal, eu preciso de mais. O vazio existencial está grande.
E esse vazio, eu acho que eu não completei o que eu estava dizendo, esse vazio existencial, ele é tão grande que chega a ser infinito. E nada que você pegar deste mundo para colocar dentro deste vazio vai conseguir preenchê-lo, porque é infinito esse vazio na alma do homem. Somente algo infinito pode preencher esse infinito dentro de você. E eu só conheço um que é infinito, que é o nosso Deus. Esse vazio é tão grande, que ele é do tamanho de Deus, e somente Deus poderá preenchê-lo. Você quer receber a Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador nesta noite? Você quer entregar a sua vida, não para Ele ser teu servo, mas para Ele ser o teu Senhor. Para Ele comandar, a verdade é essa. Esse é o Evangelho. Se te pregarem uma coisa diferente disso, saia correndo, porque não é verdade. Você quer entregar a tua vida para que Jesus seja o teu Senhor? Você aceita gratuitamente o dom de Deus, a dádiva de Deus, de te receber como filho? Então, se você quiser se reconciliar e entregar a sua vida, levante a sua mão onde você está, que nós iremos orar. A confissão pública, ela é extremamente importante. Hoje a gente tocou sobre isso, não foi, Wesley? Não basta apenas crer no coração. Crer no coração é algo interno. Mas a confissão pública faz parte do processo ao qual Deus escolheu para salvar. Se no teu coração crerdes e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9. Existe alguém em nosso meio que quer receber a Jesus como Senhor? Como único Senhor e suficiente Salvador? Alguém que quer se reconciliar